A paz do Senhor, meu irmão. O tema de nossa mensagem de hoje é este: o louvor que Deus recebe. Ou melhor, o louvor que Deus aceita. Glória a Jesus. O louvor que Deus aceita. Vamos ler Isaías 51, versículo 3. Isaías 51, versículo 3. Preste bem atenção. Porque o Senhor consolará a Sião e consolará a todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ações de graça e voz de melodia. Que é o louvor. Graças a Deus. Vai chegar o dia de Deus fazer isso aí em Jerusalém. Até agora não. Mas vai chegar o dia. Aleluia. Me dirijo agora a você que está chegando agora no meu canal, não aos seguidores. Sou o pastor Maximiano Sampaio. Seu irmão, servo e amigo. Estou doando um livro da minha própria autoria, intitulado Do Princípio ao Fim da Criação, 16 capítulos e 300 páginas. É um livro digital, está na internet. Estou doando aos irmãos. Mais de 1.000 irmãos já baixaram e estão satisfeitos com a sua leitura. Eu faço menção desde a vida perfeita de Lúcifer na eternidade e prossigo até a transformação do novo céu e da nova terra. Aleluia. Se você desejar tê-lo e lê-lo, só é clicar no link que está na descrição deste vídeo. E você terá-lo ou no seu celular ou no seu computador. Aproveite do ensejo, lhe peço oração pelo lançamento de mais 2 livros meus daqui para o fim do ano, se a igreja estiver na terra, daqui para lá. Os 2 estão em processo. Os originais estão na mão do professor de português. E outro é um livro audiobook, gravado verbalmente por minha pessoa. Possivelmente, daqui para o fim do ano, se a igreja estiver na terra, será lançado os 2. Tudo doado. Vendido nada. Tudo doado pela internet. Quero fazer alguma coisa pelos meus irmãos e amigos, que até hoje não fiz nada. Aleluia. O louvor que Deus recebe, ou que Deus aceita, tanto faz. Aí você pergunta, pastor, tem louvor que Deus não aceita? Muitos, a maioria dos louvores que são louvados da igreja cantado. A maioria. Deus não aceita. Eu sou sincero. A maioria são louvores rejeitados por Deus. Canções rejeitadas por Deus. Mas a igreja não se alegra, a igreja é uma coisa. Deus não é obrigado a aceitar uma coisa porque eu aceitei, Deus aceitar. Porque você aceitou, Deus aceitar. Não. Deus é Deus, eu sou eu, você é você. Deus não aceita nada fora do livro da sua palavra. Nada. Aprenda.
pode ser lindo como for, cheiroso como for, bonito igual o céu. Não sendo bíblico, Deus não aceita. Não tendo base aqui, olha, Deus não aceita. Eu aceito, você aceita, a igreja aceita, mas Deus não. Aleluia. Nem todo louvor Deus aceita. Escuta lá. Amós 5:23. Amós 5:23. Vou ler. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Afasta, porque não ouvirei a melodia de teus instrumentos, o louvor. Os hinos cantados na igreja, assim a maioria, a igreja se alegra, fala línguas estranhas, aquela bênção, mas Deus não aceita. A igreja aceita, menos Deus. Aleluia. Deus aceita o louvor, a canção que seja dedicada a Ele, exclusivamente a Ele. Tenha outros, fale, aquele que fala em várias coisas bíblicas, mas algumas coisas, muitas coisas mais direcionadas a Deus. Elogiando Deus, glorificando a Deus, tendo Deus como alvo. Esse é o louvor que Deus aceita. Louvor que seja dedicado a Ele. Não por palavra, não pensamento. Vou dedicar esse hino a Deus, mas as letras diz que não. É aquele hino que realmente as letras são dedicadas a Deus. O conteúdo seja direcionada a Deus. É o louvor que Ele aceita. Fora disso, Ele não aceita. Louvor direcionado à construção de templo. Louvor direcionado ao pastor da igreja porque aniversariou. Faz aquele louvor, aquela canção dedicada ao pastor. Ao aniversário de fulano de Beltrano. O hino direcionado ao aniversário de fulano de Beltrano não é hino, não é direcionado a Deus. Deus não aceita. O hino que nós louvamos ao Senhor, se não for direcionado a Deus, Ele não aceita. Veja o que aqui a Bíblia diz. Eu falo com base bíblica. Vou falar ligeiro porque o tempo passa ligeiro. Quando Jesus nasceu, apareceu o anjo, cantando, louvando. Lucas 2:13. Veja a qual o louvor a quem foi direcionado. E no mesmo instante apareceu, Lucas 2:13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo:
Glória a Deus nas alturas. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Mas o alvo, Deus. Pode falar em várias coisas. Não tirando Deus do alvo. Não sendo direcionado a Deus, Deus aceita. Colossenses 3,16. Aos Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor. Louvor dedicado a Deus, direcionado a Deus. É o que ele aceita. Temos que saber as coisas. A igreja precisa ser ensinada. Uma coisa que eu digo sem medo de errar. A igreja, quando digo a igreja, estou me referindo à igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é apenas uma denominação. A igreja de Cristo apenas não é a minha denominação assembleia. A igreja de Cristo não é apenas, unicamente, os batistas, adventistas, sabatistas, presbiterianistas. Não. Jesus só tem uma igreja. E essa igreja é composta de crentes fiéis, santos, de todas essas denominações evangélicas do mundo. Faz a igreja. Eu estou me referindo à igreja, não é às denominações. Aleluia. Louvor deve ser dedicado a Deus. A Deus, não aos homens. Então, a igreja, como ia falando, a igreja precisa ser ensinada. A igreja precisa ser ensinada. A igreja não é ensinada. Quando a igreja é ensinada por seu pastor, ensinada, dificilmente um crente erra. Eu conheci um irmão, amigo meu, hoje ele está na Lagoas. Ele dizia, não, ele disse, pastor Maximiano, ensine ao homem, ensine o homem, ensine a ele, ensine, depois de ensinado, solte o homem. Ele erra se quiser, dificilmente vai errar, porque foi ensinado. Mas só solte ele depois de ensiná-lo. Ele dizia, sempre diz, não solte o homem sem ensiná-lo porque ele vai se perder. Vai fazer bobagem. É o caso da igreja do Senhor. Muitos crentes erram, pastores erram, porque não têm conhecimentos bíblicos. Não são ensinados. Como é que o pastor vai fazer sucesso se ele mesmo não tem conhecimento? Como é que ele vai ensinar os outros? Conheço um pastor que eu passei uma decepção e vergonha, que nem o livro de 1 Timóteo ele sabia sobre procurar encontrar na Bíblia. O livro de 1 Timóteo, ele não soube encontrá-lo na Bíblia. Foi uma vergonha. Com o conhecimento que esse homem tem de Bíblia, vai ensinar aos seus fiéis o quê? Aleluia. Bom, então não dá para não se estender não, tem muita coisa para falar ainda. O louvor que Deus recebe. Aleluia. Em Efésios 5,19, veja, aos Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração.
Louvor dedicado ao Senhor. Esse é que é o louvor que Deus aceita. Para você ter noção, você vai procurar na sua Bíblia. Viu? Escute lá. A palavra louvai ao Senhor, você encontra 52 vezes em toda a Bíblia na corrigida. Louvai ao Senhor, 52 vezes. Você não vê nenhuma vez nessas 52, louvai ao homem, louvai aos animais, louvai aos céus, as estrelas, louvai a terra, louvai os peixes. Não. Louvai ao Senhor. A Bíblia ensina eu e você andar certo. Para aqueles que consideram estudo da Bíblia. Glória a Jesus. Viu bem? Prestou atenção? Louvai o Senhor 52 vezes em toda a Bíblia. Louvai ao Senhor. Direcionada ao Senhor. Não está dizendo louvai ao pastor. Louvai ao ciclo de oração. Louvai aos maestros dos órgãos da igreja. Louvai aos presbíteros. Louvai ao culto de oração. Louvai ao culto de pregação. Louvai... Não. Louvai aos anjos. Louvai ao Senhor. Esse é que é o louvor que Deus aceita. Quando eu louvo a Ele, que aquele louvor é direcionado a Ele. Mas a Jerusalém? Te adoro, Jerusalém? Te amo, Jerusalém? Dou minha vida por ti, Jerusalém? Isso aí não é dedicado a Deus, não. É a cidade pecadora onde Cristo morreu, mataram Cristo. Aleluia. Meu irmão, temos que andar de olhos abertos. Crente é para andar de olhos abertos. E quando se trata de pastor, com especialidade. Não é de olho fechado, aceitando tudo com o nome de Deus, aceitando como ser de Deus. Você vai para o inferno assim. Tudo que ouve falar de Deus, você aceita como ser de Deus, você vai parar no inferno. Aleluia. E a palavra só, louvai-o. Observe a frase, a palavra, louvai-o. Esse "o" é Deus. 19 vezes. Desculpa. Louvai-o. Esse "o" é Deus. 19 vezes. Aleluia. Isso aqui é um livro abençoado. Glória a Jesus. Isso é um livro abençoado. Quem estuda ele e aprende, erra se quiser. Erra voluntariamente. Erra voluntariamente. Aleluia. Louvai-o 19 vezes. E esta frase, louvarei ao Senhor. Veja a expressão, louvarei ao Senhor. Não está dizendo, eu louvarei ao templo, porque é a inauguração dele. Eu
Louvarei ao templo porque está aniversariando. Eu louvarei ao pastor porque é aniversário dele. Vamos fazer o hino. Homenageando, louvando sobre a vida do pastor. Seria pecado? Não, não é pecado. Não estou falando aqui em pecado. Eu estou falando que o louvor que Deus aceita. E o louvor que ele não aceita. O tema é este. O louvor que Deus aceita. Não vamos misturar. Não estou falando aqui em pecado. É o louvor que Deus aceita e o louvor que Deus não aceita, rejeita. No sendo direcionado a Ele, a Deus, Ele não aceita o louvor. Pode ser bonito igualmente o céu por dentro. Pode ser cheio de alegrias, a igreja pega fogo, toca, se alega, fala a língua, profetiza, tudo bem, é a igreja. Mas Deus não aceita. Vou lhe contar a experiência com o nosso Deus, como é que é. Eu não gosto de falar no nome, não. No meus mensagens, eu não gosto de falar o nome de ninguém. Nem de bem, nem de mal. Mas esse eu vou falar, porque ele já está no céu. Um grande homem de Deus aqui, houve aqui em Pernambuco. Um grande homem, pastor presidente, pastor José Amaro. Eu era jovem na época. Ele orando, que ali orava muito. Era homem de oração. Ele orando pelos pastores de Pernambuco. Aí apresentou um, que esse um também já faleceu, não sei se está na glória não, viu? Faleceu. Quem sabe está na glória não é Deus. Tem muitos que morrem, Deus está no paraíso. Está longe do paraíso. Tem muitos. Muito longe. Aí também, esse pastor já faleceu, é falecido. Pastor orando por todos os pastores e apresentou ele. Meu Senhor, e o pastor fulano de tal, a voz do seu obrador, Amaro, ele está aí com vocês, mas aqui não. Tanta coisa que nós aceitamos, pensando que Deus aceita não. Ele só aceita o que ele aceita, ele não é obrigado a aceitar o que eu aceito. Nem é obrigado a aceitar o que você aceita, meu irmão, minha irmã. Não. Deus, é limpo de tudo. Glória a Jesus. Louvarei ao Senhor 34 vezes em toda a Bíblia. Agora veja a expressão. Louvarei ao Senhor. Está vendo como é que a Bíblia ensina? É esse louvor que Deus aceita. Quando o louvor é dedicado a Ele. Louvarei ao Senhor. Não é louvarei a casa de oração. Louvarei ao ciclo de oração. Porque completou um ano. Louvarei ao Senhor 34 vezes. E bendizei ao Senhor. Que palavra bonita, né? Bendizei ao Senhor 15 vezes. Não é bendizer ao homem, bendizer a mulher, bendizer a fulana, a beltrana, a cantora, o cantor. Não. Bendizei ao Senhor. É o louvor que Deus aceita, é dessa maneira. Não é qualquer um, não. Cantai ao Senhor. 33 vezes na Bíblia. Cantai ao Senhor 33 vezes. Não é cantai ao homem, cantai a fulano, é beltrano. Não. Cantai ao Senhor. Cantai aos anjos. Cantai a Nova Jerusalém. Não. Cantai a Jerusalém. Cantai ao Senhor 33 vezes. Veja a pressão. A quem se dirige o cantar? Ao Senhor. E a Bíblia ensina.
Agora, cantarei ao Senhor 30 vezes. Cantarei. Está vendo? 30 vezes. Cantarei não ao homem. Cantarei não aos animais. Cantarei não aos anjos. Cantarei não à minha família. Não, cantarei ao Senhor 30 vezes. Qual o louvor que tu recebe? Depois, estou orando ao Senhor para gravar um vídeo sobre qual a oração que Deus aceita. Vai chegar o dia. Só Jesus ia buscar a gente antes. Aleluia. Como nós estamos aguardando que Jesus está entrando na igreja a qualquer hora. Estamos na iminência do arrebatamento da igreja. Não se descuidemos. Estamos nos dias do arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Mas o assunto aqui desta mensagem não é sobre a vinda de Jesus. É sobre o louvor que Deus aceita. Aleluia. Vou ler outra vez Amós 5:23. Preste bem atenção. Amós 5:23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Afasta de mim. Alguma coisa errada existe nesse louvor que Deus não quis aceitar e nem quer aceitar. Porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Não ouvirei a melodia de teus instrumentos, o louvor de teus instrumentos. Eu não ouço, não aceito. Por quê? Louvor que não é direcionado a Deus. São louvores direcionados ao homem. Louvores direcionados à cidade tal. Louvor direcionado a um trabalho da igreja, ao aniversário de um órgão. Louvor direcionado, não direcionado a Deus, ele não aceita. Deus aceita o louvor direcionado a ele, o louvor quando ele é produzido de acordo com a sua palavra. De acordo com a sua palavra. Como a sua palavra? Como? Louvai, sendo louvado, louvor direcionado ao Senhor. Louvai-o, louvarei ao Senhor, bendizei ao Senhor, cantai ao Senhor, cantarei ao Senhor, tudo ao Senhor, tudo ao Senhor, tudo ao Senhor, não ao homem. É o louvor que Deus aceita. Aprenda, meu irmão, aprenda, minha irmã. A gente ouve hinos cantado, louvado na igreja, que a gente só ouve porque temos dois ouvidos, tem uma audição. Temos nossa audição sadia para ouvir, graças a Deus. Melodia muito linda, ritmos agradáveis, tudo bem, chegamos a se alegrar.
para aquele que não observa as letras, mas a letra do louvor é difícil. O louvor que Deus aceita é aquele louvor que ele é direcionado a Deus. O objetivo dele é exaltar ao Senhor, é mostrar que Deus é grande, mostrar que Deus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Criador do céu e da terra, dono do mundo, Salvador do mundo, mostrando que Deus é isso aí. Ele é superior a tudo, maior do que todos, é santo e santo, e etc. Louvor assim. Mostrando Deus quem é, colocando Deus nas alturas, no lugar que ele merece. A honra de Deus, a glória dele, ele não dá a ninguém. Está escrito em Isaías. Que a glória dele, ele não dá a outrem. Eu ver se encontro. Se eu não encontrar, fico devendo, viu? É Isaías, que eu não marquei. Vamos ver. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, a glória dele, pois a outrem não darei. O louvor, a glória é exaltação, exaltar a Deus, a glória a Deus. Ele não dá exaltação dele a ninguém. A glória do hino devia ser cantado glorificando ao Senhor, mas cantando, glorificando ao homem, glorificando as aves, glorificando a criação, Deus não aceita. Com honra para ele, não, ele não aceita. Também não impute como pecado em você nem em mim, que não é pecado. Só que Deus não aceita. Eu estou tratando aqui, mostrando o louvor que Deus aceita e o louvor que Deus não aceita. Aleluia. Amém. Espero que você, meu irmão, você, minha irmã, tenha entendido a mensagem. E vamos prestar atenção aos louvores que surgem em nossos cultos. Que surgem em nossos cultos. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando o ressoar da última trombeta para Jesus levar a sua noiva para descansar com ele na eternidade. Amém.